Brumadinho, maior tragédia ambiental do Brasil, completou 5 anos. As causas seguem indeterminadas e até hoje ninguém foi condenado. E você vai ver também. Ministério da Saúde divulgou lista de municípios que vão receber e aplicar vacinas contra a dengue. Dubladores brasileiros lançam campanha para regulamentar inteligência artificial. Falta de contato com a natureza pode prejudicar a saúde física e mental das crianças desde a primeira infância. Tradicional clube de futebol espanhol vai utilizar inteligência artificial para contratar jogadores. Tudo isso e mais você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, são 18h32. Começa agora mais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. Seja muito bem-vindo. A maior tragédia ambiental do Brasil completou hoje 5 anos. Dia 25 de janeiro de 2019, uma barragem da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, região metropolitana da capital mineira, rompeu e liberou 11 milhões de metros cúbicos em dejetos de mineração. 272 pessoas morreram. 3 corpos continuam desaparecidos até hoje, assim como a condenação dos culpados pelo desastre. Hoje, em Brasília, 272 cruzes foram fincadas na esplanada dos ministérios em homenagem às vítimas. Há 5 anos, funcionários chegavam à mina Córrego do Feijão para iniciar mais um dia de trabalho. Entre engenheiros, técnicos administrativos, operadores e seguranças, centenas de pessoas atuavam na mina do tamanho de 14 maracanãs, de onde eram extraídos anualmente 8 milhões e meio de minério de ferro, garantindo lucros bilionários. A cerca de 1 quilômetro de distância, uma montanha de 86 metros, com 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos, estava em situação de risco. 12h28. Este foi o horário que a barragem se rompeu e se tornou a maior tragédia humanitária do país, ceifando vidas e contaminando mais de 300 quilômetros do rio Paraopeba, atingindo a população de 26 cidades. Um desastre que poderia ter sido evitado, segundo as autoridades. De acordo com a investigação sobre o caso, o risco que os funcionários desconheciam era algo sabido pelo alto escalão da Vale S.A., responsável pela mina, e da Tuvisud, subsidiária alemã, que certificou a segurança da estrutura. Por isso, as 2 empresas, além de 16 então diretores, foram denunciados pelo Ministério Público. O dia 25 de janeiro de 2019 gerou milhares de processos judiciais entre ações individuais e coletivas. A Vale chegou a um acordo com o governo em 2021 para pagar 38 bilhões de reais em danos, inclusive para a limpeza ambiental. Mas há 5 anos não houve qualquer condenação criminal e as causas da tragédia seguem indeterminadas. O governo do Distrito Federal decretou nesta quinta-feira estado de emergência por causa de um surto de dengue. De acordo com o último boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde do DF, divulgado terça-feira, houve um aumento de 646,5% no número de casos nos primeiros dias de 2024, se comparado com o mesmo período do ano passado. 3 mortes já foram notificadas. O GDF está preocupado com a sobrecarga no sistema de saúde pública. O decreto autoriza o governo a tomar medidas administrativas necessárias para conter a doença, em especial a aquisição de insumos e materiais e a contratação de serviços. Cenário que deve mudar com a vacinação, não só no Distrito Federal, mas no Brasil inteiro. O Ministério da Saúde divulgou hoje a lista de 521 municípios que vão receber e aplicar os imunizantes contra a dengue.
O Brasil é o primeiro país do mundo a oferecer imunizante na rede pública, mas a limitação de doses ainda é o principal problema. A cobertura abrangerá pouco menos de 10% do total de 5.565 municípios do território nacional. Com isso, o governo precisou definir critérios de priorização, como vacinação de pessoas de 10 a 14 anos por estarem entre o público com o maior número de internações pela doença, e vacinação inicial para municípios de grande porte, aqueles com mais de 100 mil habitantes. A previsão é que a imunização comece em fevereiro e que o volume total de doses compradas sejam entregues até dezembro. Bom, a gente dá um pontapé inicial, ao ser o primeiro país no mundo a distribuir e aplicar as vacinas em rede pública, mas a gente agora luta contra uma outra demanda. Nós temos muita gente e pouco imunizante, mas que a gente consiga lidar com tudo isso e imunizar o maior número de pessoas possível. Vamos de volta para São Paulo. A Rússia anunciou hoje que encontrou as 2 caixas pretas do avião de transporte militar abatido ontem em Belgorod e matou as 74 pessoas que estavam a bordo. O país abriu nesta quinta-feira uma investigação no que considerou um ato bárbaro de terrorismo. O Comitê de Investigação Russo informou que detetives, criminalistas e especialistas trabalham no local e reforçou que a aeronave foi atingida por um míssil disparado do território ucraniano. Uma investigação criminal também foi aberta pela Ucrânia, que confirmou que uma troca de prisioneiros aconteceria na quarta-feira, na fronteira entre os dois países. O Conselho de Segurança das Nações Unidas deverá se reunir ainda hoje em Nova York, Estados Unidos, a pedido da Rússia. O Ministério da Defesa russo disse que o avião transportava 65 prisioneiros de guerra ucranianos, 6 tripulantes e 3 soldados russos. Crianças que têm contato regular com a natureza apresentam, entre diversos exemplos positivos, níveis menores de hormônios do estresse e pressão arterial mais baixa e até um melhor desenvolvimento de habilidades motoras. De acordo com estudos internacionais divulgados pelo Unicef, a falta de áreas verdes pode prejudicar a saúde física e mental das crianças desde a primeira infância. O Cristiano tem 2 filhos e vive em um local onde há vasta presença de natureza no Distrito Federal. As crianças brincam na terra, sobem em árvore, tomam banho de chuva, ajudam nas plantações, cultivo da horta e cuidado dos animais. Ele busca transmitir para os filhos a vivência que teve na infância e acompanha de perto o desenvolvimento físico e emocional dos pequenos. Bem, aqui em casa a relação com a natureza é bem interessante, bem farta, né? Porque a gente vive aqui no meio do verde, você pode ver, tem muita árvore, a gente tem animais, tem galinha, tem pato, e a gente gosta muito de plantar e de brincar, né? Eu cresci brincando em árvores, brincando no meio do mato, e aqui com as crianças a gente tem tentado proporcionar isso também. Eles gostam muito de brincar nas árvores, estão brincando aqui atrás agora, nesse piquezeiro maravilhoso que a gente tem, e eles entendem muito bem a importância, né, das plantas e da natureza na nossa vida. Mas nem todo mundo tem acesso fácil a áreas verdes. O transtorno de déficit de natureza é caracterizado pelo agravamento de problemas sociais, físicos e mentais provocados justamente pela falta de contato com a natureza. Especialistas alertam que o convívio frequente com áreas verdes e o brincar livre na natureza melhoram os marcos mais importantes da primeira infância e contribuem para o desenvolvimento psicomotor, memória, sono e bem-estar em geral das crianças. Você gosta de brincar na natureza? O contato com o ar, com o verde, com o solo, com o sol, promove também um aumento da imunidade. Isso, inclusive, já está comprovado cientificamente. Diminui também as taxas de obesidade, de agressividade, de hiperatividade e outros problemas mentais nas crianças. Ao oportunizar que crianças tenham contato direto com a natureza, estamos contribuindo para a promoção da saúde global. A saúde física, onde a exposição ao sol,
auxilia a produção de vitamina D, a percepção da chuva como memória olfativa, onde é comum ouvir que cheirinho de terra molhada é algo que fica lá na primeira infância, perceber os ciclos da natureza, o calor, o frio, as estações, o desenvolvimento da percepção tátil, quando descalço ela pisa na grama, pisa na areia, sente a terra, sente a folhinha, abraça a árvore, e o desenvolvimento social, onde junto com os colegas vão vencer desafios. A brincadeira na infância é coisa séria, então quando ela se esconde e o outro colega vai buscar e atingem os seus objetivos nas brincadeiras, o sobe e desce, o correr, o perceber e sentir tanto o clima quanto os obstáculos da natureza. Emocionalmente, a conexão, porque somos pertencentes à natureza, então estamos no nosso habitat natural. Tudo isso promove a saúde no sentido físico, emocional, social e até espiritual. Mestre em desenvolvimento urbano, a arquiteta Karina Carvalho explica que pode ser um desafio criar espaços verdes em grandes cidades, mas afirma que iniciativas populares e privadas também podem auxiliar para o bem-estar coletivo. Ambientes bem projetados, com parques e espaços verdes, eles oferecem oportunidades essenciais para atividades físicas e o relaxamento ao ar livre. Áreas verdes urbanas são praças, parques urbanos, parques fluviais, parques esportivos, jardim botânico e zoológico. Esses espaços, junto a estratégias colaborativas, como incentivar a criação de jardins comunitários, programas escolares ao ar livre, eventos culturais que proporcionem experiências à natureza, podem contribuir para o crescimento saudável e equilibrado da criança. Portanto, investir em espaços verdes urbanos não apenas enriquece a qualidade de vida, mas também desempenha um papel vital na promoção da saúde emocional e mental das crianças que vivem em ambientes urbanos. E depois do intervalo, você vai ver. Dubladores brasileiros lançam campanha para regulamentar inteligência artificial. Em contrapartida, tradicional clube de futebol espanhol vai utilizar a IA para contratar jogadores. Nós voltamos já já. Estamos de volta ao vivo, são 18 horas e 46 minutos. Dubladores brasileiros têm aderido à campanha mundial pela regulamentação do uso da inteligência artificial em produções audiovisuais. Além da garantia de postos de trabalho, questões como direitos autorais e reforço de estereótipos são algumas das preocupações. Movimentos labiais, entonação... A informação é confiável? Duração das falas... Preparem-se. E, é claro, a emoção que cada cena exige. Nesse caso, abra uma exceção. Respeitar os detalhes é essencial para interpretar a voz de um personagem ao dublar para a versão brasileira. É uma arte, porque quando você coloca a voz num personagem, quando você coloca a voz em um filme, em um desenho, é algo... É uma arte que você tem que colocar a sua pitada de interpretação, a sua pitada de conhecimento ali, do seu jeitinho. Então, é você que está indo junto nesse trabalho. É desse estúdio que Ivan Martin já dublou obras produzidas por agências de diversos países, como Estados Unidos, Colômbia, Rússia e Índia. A substituição do trabalho de artistas por sistemas capazes de imitar a voz humana através do uso da inteligência artificial em produções audiovisuais, como jogos, filmes ou séries, por exemplo, é um tema discutido no mundo todo. Um grupo global de associações de dublagem, por exemplo, fez até uma petição que já conta com pelo menos 50 mil assinaturas e pretende impedir o avanço dessa prática no mercado. No Brasil, profissionais da área estão engajados na campanha Dublagem Viva, que pede a regulamentação do uso de inteligência artificial nas produções. Grandes nomes no país já usaram as redes sociais para se manifestar. Sou Rosa Baroli, sou dubladora.
Faço a voz de Lady Whistledown na série Bridgerton. E eu quero a dublagem viva. Sou dublador do Chaca de Virgem. Sou Carlos Campanile. Sou dublador do Freeza. Sou dublador do Homem-Aranha. Da Lindinha e das Meninas Superpoderosas. Eu sou Selma Lopes, dubladora de Marge Simpson, Whoopi Goldberg, Mestra Gentile. Eu quero a dublagem viva. A dublagem viva, ela fala especificamente da dublagem feita por seres humanos. Se trata daquilo que você não vê. Quando você assiste a um filme, você não vê toda a vida que foi colocada dentro do estúdio. 30, 40, 50, 60 pessoas envolvidas, às vezes até mais. Adaptação de texto, quando a gente para e fica discutindo, o dublador tem uma sugestão, o técnico tem outra, o diretor tem outra, o tradutor traz uma... A gente quebra a cabeça, a gente fica colocando ali realmente a nossa alma, a nossa inteligência natural para saber como comunicar da melhor forma. Então, para isso, é necessário realmente uma sensibilidade, uma percepção artística que as máquinas não poderão substituir. A emoção que toca um coreano, ela é diferente da emoção que toca um brasileiro na sua forma de comunicar. A dublagem brasileira é conhecida como uma das melhores do mundo, especialmente por essa questão da gente adaptar. Esse professor, que coordena um curso superior de jogos digitais, explica que é necessário preservar o direito dos atores. Isso porque, além de não substituir o aspecto artístico para a criação de vozes sintéticas, a inteligência artificial precisa ser alimentada por vozes humanas. Ela precisa de dados para treinar a inteligência. Para isso acontecer, ela precisa de dados criados por seres humanos, artistas no geral, né? No caso da inteligência artificial de dublagem ou de imagens, ela precisa de imagens de artistas reais. O problema da falta de regulamentação que a gente enfrenta é que esses dados, normalmente, quem treina essa inteligência não tem os direitos sobre essas informações. Para além da conformidade com a lei de direitos autorais, outros aspectos também preocupam os artistas, como a troca de dubladores pela reprodução de vozes de atores para outros idiomas, além do chamado enviesamento algorítmico, que é o uso da tecnologia para promover e perpetuar estereótipos que promovem a discriminação ou preconceito. O presidente da Comissão de Direito Digital da 4ª Subseção da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, em Dourados, explica que uma regulamentação específica para o uso da inteligência artificial requer a aprovação de uma lei. No Congresso Nacional, 3 projetos já foram apresentados, sendo que hoje apenas um permanece em discussão nas comissões temáticas. Tem quais critérios? Tem o tempo. O critério é, por exemplo, tipos de trabalho que a pessoa recusaria, ou alguma coisa que seria fora da índole da pessoa dizer, fazer. Então, existe uma série de limites que precisam ser colocados em específico ainda, que vá correr conforme o projeto de lei avançar e esses limites e as especificidades da lei forem definidas. E falando em inteligência artificial, um tradicional clube de futebol espanhol saiu na frente dos seus rivais para se dar bem no mercado de transferências. O Sevilha vai utilizar a IA para contratar jogadores, que será usada na base de dados que o clube possui para identificar e avaliar possíveis reforços. O clube fechou um acordo com a IBM, empresa norte-americana voltada para a área da informática, para usar a ferramenta de inteligência artificial chamada Scout Advisor. Entre as estatísticas analisadas estão altura, peso, velocidade, gols marcados e minutos jogados. Existem também outros tipos de dados, como os textos usados nos mais de 200 mil relatórios dos observadores do clube. Além disso, a ferramenta usará modelos de linguagem para gerar resumos descrevendo os jogadores analisados. Desta forma, os observadores do Sevilha poderão escrever um resumo especificando o que buscam em um jogador, que a ferramenta responderá com uma lista de nomes que se encaixam na descrição. De acordo com o presidente do clube, José Maria Del Nido, o projeto pode mudar a forma de todas as equipes do mundo olharem para o futebol. A novidade chega no momento que o Sevilha passa por uma crise dentro de campo. Na última rodada do Campeonato Espanhol, o clube foi goleado pelo Girona por 5-1 e amarga a 17ª colocação, uma acima da zona de rebaixamento.
O Corinthians venceu o Cruzeiro por 1-0 com o apoio do seu fiel torcedor e conquistou mais uma vez a taça da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Quem dá mais detalhes, é claro, não poderia ser outro que o nosso jornalista, repórter, esportista Igor Ciconello. Boa noite, Igor. Como que foi essa vitória do Timão? Olha só, boa noite, Beatriz. Se você me permite, hoje eu quero começar minha participação de um jeito diferente. Pois pela 11ª vez pode subir o hino do clube em sua história, o Corinthians conquistou a Copa São Paulo de Futebol Júnior. E foi no melhor estilo Corinthians de ser, com sofrimento. O gol do Timão foi marcado apenas aos 39 minutos do segundo tempo pelo camisa 11 Kaique, para o delírio dos mais de 43 mil corintianos presentes na Neoquímica Arena nesta tarde chuvosa de quinta-feira. Parabéns a Fiel! Esse hino é inédito aqui na HIT, hein, Igor? E pelo Campeonato Paulista, como foram os resultados desta rodada? Foram muitos gols? Então, Beatriz, para quem imagina que um jogo de time grande contra um time do interior vai ser mais fácil, olha, o Palmeiras não teve vida simples contra a Inter de Limeira. O Alviverde venceu o clube do interior por 3-2 em um jogo disputado no Allianz Parque. Logo no começo do jogo, Juninho abriu o placar para o time do interior e deu o cartão de visitas. Após o gol, o Palmeiras foi para cima e conseguiu a virada com 2 gols de Rafael Veiga, um deles de pênalti. Mas no segundo tempo, Juninho novamente deixou tudo igual para a Inter de Limeira, em uma falha do goleiro Everton. E quando tudo estava caminhando para o empate, o atacante Rony, muitas vezes criticado pela torcida alviverde, que tinha acabado de entrar, colocou a bola nos fundos das redes e garantiu os 3 pontos para o Verdão. Com a vitória, o Palmeiras chegou aos 4 pontos e assumiu a liderança do Grupo B. E agora, se o Corinthians está feliz com a base no time profissional, as coisas não andam muito bem não, viu, Beatriz? Em Itu, o Timão perdeu por 1-0 para o Ituano no estado Novelli Júnior. A partida foi muito abaixo da expectativa e o alvinegro teve muita dificuldade para criar situações de ataque. E no fim das contas, tomou o gol de Léo Duarte aos 42 minutos do segundo tempo. Com a vitória, o Ituano encerrou um período de 17 anos sem uma vitória sobre o Corinthians no tempo normal. E ainda sobre o Campeonato Paulista, viu, Beatriz? O Santos vai encarar a Ponte Preta daqui a pouco às 7h30 da noite na Vila Belmiro. O jogo vai marcar o reencontro do clube com o seu torcedor após a derrota para o Fortaleza na última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, que ocasionou a queda do Alvinegro para a Série B pela primeira vez em sua história. Bom, Beatriz, essas foram as minhas informações de hoje. Eu passo a bola para você terminar com maestria mais uma edição. Um abraço a todos que nos acompanham. Então, para você que nos acompanha, o Jornal das 18h30 termina aqui. Outras informações você acompanha no Jornal das 22h. Eu e Alexandre Giaqueto esperamos por você. Continue com a nossa programação e uma ótima noite. Tchau.